E aí galera, boa noite, tudo bem com vocês? Turma, hoje nossa aula de programação web, beleza? Nós estamos vendo aí o componente a linguagem React, né? Como desenvolver com React nesse componente. E aí a ideia que eu tenho para hoje é o seguinte: nós já vimos aí nas aulas anteriores alguns tópicos, né, importantes para o React, mas de forma individual, digamos assim. Então a gente viu a questão de componente, a questão de props, a questão de state, trabalhar com CSS, trabalhar com rotas, renderização condicional, formulários controlados e não controlados e tudo mais, né? E aí, ao invés de a gente ficar vendo isso de forma desconectada, a ideia é que hoje a gente comece um projeto, beleza? Um projeto para que nós possamos é, conectar essas ideias, conectar todas essas práticas para a gente poder entender melhor, né, como é que funciona isso dentro de um ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção aí de uma aplicação web, beleza? E a gente vai começar isso do zero, então eu peço para que vocês acompanhem, vai ser extrema importância que vocês acompanhem, primeiro para ter algo como exemplo e para praticar, certo? Segundo, porque isso vai servir como uma base, então eu vou fazer um projeto com vocês aqui, vai servir como uma base, porque vocês vão ter que remodelar ou recriar, né, dentro das circunstâncias que nós passarmos aí para vocês. Vocês vão precisar recriar o projeto, beleza? Abordando esses conceitos e alguns outros que nós vamos estar trabalhando mais à frente. Então eu vou criar aqui um projeto do zero, peço para que vocês me acompanhem, tá? Eu vou criar aqui na área de trabalho mesmo, não tem problema, depois eu organizo, tá? Então eu vou vir aqui na minha área de trabalho, vou mandar só criar aqui uma nova pasta, deixa eu vir aqui área de trabalho, vou mandar só criar aqui uma nova pasta, beleza? Eu vou chamar ela de projetos web, que aí eu vou salvar todos os projetos aqui dentro. Eita, o que deu aqui? Deu erro na minha... Tá, vamos lá. Projetos web, beleza, tá aqui. E agora, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos copiar esse caminho do nosso diretório, ok? E vamos abrir ele lá no terminal, como de costume, para a gente criar um projeto React, beleza? Só tomem cuidado, tá? Por que eu digo isso? Porque na nossa última aula, né, a gente começou a trabalhar aí com React Native, é o que está mais fresco na mente de vocês, o React Native, porém, aqui é React, ok? E aí os comandos mudam um pouquinho. Então, ao invés da gente dar aqui um expo init para criar um projeto, né, a gente vai dar um create react app, tá? Então, ó, eu vou colar aqui, né, vou navegar até o meu diretório, vou dar aqui o meu create-react-app e vou chamar ele de projeto etec. Então, ó, projeto etec. Beleza? Criar ele aqui como projeto etec. Esperar ele fazer todo aquele procedimento que a gente já sabe que demora um certo tempo, né? Eu tinha aconselhado vocês a deixar um projeto base, né, para não ter que ficar fazendo download toda hora. Então, tinha sugerido que vocês colocassem aí um projeto base em um localzinho aí na máquina de vocês, e toda vez que a gente fosse criar um projeto do zero, ia lá só, fazia cópia e traria para a gente poder iniciar os nossos trabalhos, né? No meu caso aqui, eu vou fazer o download para poder mostrar caso alguém ainda não esteja ligado nisso daqui, beleza? Ele vai levar aqui um certo tempo, mas enquanto isso eu vou já falando com vocês aqui das outras coisas que a gente vai precisar no nosso projeto, beleza? Então, deixa eu fechar isso aqui que eu não vou mais usar, na verdade eu iria, né? Deixa eu voltar aqui, cadê projetos web? Cadê projetos web? Vou deixar isso daqui aberto, né? Ele está criando aqui, ó, todos os meus arquivos, beleza? Vou deixar isso daqui de lado aqui e vamos aqui no navegador. Então, turma, para esse nosso projeto, para ele começar a ficar bacana, para ele começar a ficar interessante, né, digamos assim, bonitinho,
visualmente, a gente vai estar utilizando aquela ferramenta que eu havia comentado com vocês, que é o Materialize, né? Então aqui, ó, no site materializecss.com, nós conseguimos pegar, né, os componentes web, já para facilitar, como se fosse o Bootstrap, né? Quem é acostumado com o Bootstrap consegue utilizar o Bootstrap também. Quem é utilizado com algum outro framework front-end consegue utilizar também sem problemas nenhum, beleza? Eu vou estar optando por utilizar o Materialize. Se você quiser me seguir, pode seguir, não tem problema. Se você falar, ah, professor, eu prefiro o Bootstrap, pega o Bootstrap também, tá? Sem problemas nenhum. Porém, eu vou estar utilizando esse aqui, que foi o que eu mostrei para vocês aí, mas essa parte visual, essa parte de identidade, eu não vou estar... assim, eu vou observar, né, a qualidade da experiência e das questões do projeto que vocês desenvolverão em breve. Porém, se você preferir utilizar o Bootstrap, ou Materialize, ou Material UI, ou qualquer outro, não tem problema, ok? Vou vir aqui, já vou deixar minha página aberta aqui em Get Started, né, que para a gente poder começar. Quando terminar aqui o processo de download do meu arquivo aqui, né, do meu projeto, eu já vou ir configurando a nossa aplicação. Deixa eu ver aqui se ele está terminando, está quase lá. Já vou abrir aqui o meu Visual Studio Code enquanto isso. Beleza, Visual Studio Code aberto. Vamos ver aqui. Ele ainda está fazendo o processo aqui de download, não tem problema. Eu já vou arrastar a minha pasta aqui para dentro, tá? Então deixa eu puxar ela aqui, ó. Trazer a minha pasta do meu projeto aqui para dentro do Visual Studio, Projeto Tech. Aí, vamos utilizar ela aqui, tá criando os arquivos. E enquanto ele vai terminando o download ali, galera, eu já vou ir configurando o meu ambiente, beleza? Então, nós sabemos, né, eu já havia falado para vocês que alguns dos arquivos que vêm aqui dentro do nosso projeto não são extremamente necessários, então a gente consegue fazer aí algumas limpezas, e é o que eu já vou fazer aqui, beleza? Vou começar aqui na pasta Source, excluindo aqui o meu Setup Test, excluindo o meu Service Work, vou excluir o meu logo também, que eu não vou utilizar ele, Delete. Vou excluir aqui o meu index CSS, a gente não vai usar o CSS que já vem nele, a gente vai criar o nosso próprio. App Tests eu vou excluir. E App CSS também vai ser excluído. Beleza? Então a gente vai ficar só com esses dois arquivos aqui, ó. Index e App. E aí a gente precisa aqui, né, já que a gente excluiu alguns arquivos, a gente precisa limpar algumas importações que estávamos fazendo daqueles determinados arquivos. Que é essa parte aqui de baixo do nosso index.js, essa importação aqui do Service Work e essa importação do index.css, beleza? Isso no index, né? Aqui no app agora a gente vai limpar esse app.css, vamos limpar esse logo SVG também, beleza? E aqui dentro do return eu vou colocar aí um return só de um H1, só para a gente deixar alguma coisa aqui dentro para renderizar em tela, beleza? Vou colocar aqui um H1. Olá, mundo. Beleza. Tô terminando aqui de fazer o download do meu projeto. Deixa eu ver. Tá baixando ainda. Vai depender da internet, vai depender lá do servidor deles, vai depender da minha máquina, né? São N circunstâncias aí que a gente... N variáveis, né, que vão fazer com que leve mais ou menos tempo. Mas beleza, ele finalizou aqui, ó. 100%, tudo certo.
E aí, aquele processo padrão, né? Eu vou dar aqui, ó, um cd projeto etec para acessar a pasta que o meu Create React App desenvolveu. Já estou dentro da minha pasta aqui, ó, projeto etec, tá? E aí agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou dar um yarn start agora, beleza? Porque senão ele vai startar meu servidor, depois eu vou ter que matar meu servidor e abrir ele de novo, porque eu vou instalar aqui algumas outras dependências, tá? E quais são essas dependências que a gente vai instalar aqui, ó? Vamos voltar no nosso site do Materialize e aqui no Get Started, né, ele traz aqui o comandinho que a gente utiliza para poder fazer a instalação do Materialize, né, o serviço da biblioteca do Materialize, tá? Então ele tem aqui o CDN, que são as importações, né, que a gente precisa colocar lá no nosso index.html, e aqui nós temos o comando para rodar do npm. Então eu vou copiar esse comando daqui, ó, vou colar aqui, ó, então percebam que eu acessei, tá, galera? Depois que ele criou meu projeto, ó, eu acessei a pasta, porque senão ele vai criar no local errado, ó. Acessei a pasta projeto etec e aqui sim eu vou colar o meu comando. Beleza? Opa, vamos lá colar de novo o nosso comando. Deixa eu copiar, acho que ele não copiou. Ctrl C. 5 vezes o Ctrl C para ter certeza, né? E aí, turma, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar só um menos save aqui no final, beleza? O que significa esse menos save? Significa que eu quero que ele adicione essa dependência lá dentro do meu package.json, porque aí no futuro, se eu quiser levar meu projeto para um local ou para outro, é só eu executar um npm install que ele já baixa o Materialize de novo, eu não preciso ficar reinstalando individualmente cada um deles, beleza? Então só dá aqui o menos save, um enter e esperar ele finalizar esse download aqui, né? Então ele vai fazer aí toda a parte de download, isso daqui também vai demorar aí um bocadinho, tá? Porque ele vai trazer aí várias funcionalidades, várias ferramentas, dependências e tudo mais. Mas enfim, é só a gente aguardar. Enquanto a gente vai aguardando, a gente vai continuar trabalhando, né? Então, vamos lá no nosso arquivo que eu havia comentado com vocês, ó. Public, que a gente vê na pasta public, acessa aqui o index.html, ok? Aí aqui dentro do index.html, o que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou optar por limpar um pouco esse monte de comentário que a gente tem aqui dentro, beleza? Eu acho que é um arquivo que vem muito poluído, então eu vou dar aqui uma limpada, mas não que isso vá fazer alguma diferença. Beleza, dei uma limpada aqui no meu arquivo, e aí eu vou fazer a importação desses carinhas aqui, ó. Beleza? Que está no site do Materialize aqui no Get Started. Então vamos lá, deixa eu copiar aqui. Aí eu vou colar, eu posso colar aqui, né, dentro do header, em qualquer lugar, para cima, para baixo, não tem problema. Eu vou colar ele aqui, ó, antes do title, ok? Então, Ctrl V aqui, vou copiar o próximo, Ctrl C, Ctrl V aqui também. Então ele já fez aqui as importações, sem problemas nenhum, beleza? Agora, falta só a gente aguardar acontecer o processo de download aqui, que ele está processando, tá? Pode ser que ele demore mais ou menos tempo, então o que eu vou fazer? Eu vou optar por pausar o vídeo e quando ele finalizar, eu volto com vocês de novo quando a dependência tiver feito o download e instalação dela, beleza, galera? Beleza, pessoal, então, download concluído, tá? Aqui no meu ele levou aí de 10 a 15 minutos mais ou menos, tá? Uns 10 minutos, vai, do momento que a gente colocou lá, beleza? Então, é um processo um pouco demorado. E aí eu já vou fazer o seguinte, já que a gente já baixou aqui uma biblioteca, já dá pra gente trabalhar em cima dela, e aí, enquanto nós vamos trabalhando em algumas questões, eu já vou mandar aqui, ó, fazer o download de uma outra dependência que a gente também vai precisar nesse projeto, tá? Que é o React Router DOM, para fazer a navegação entre as nossas páginas, beleza? Então eu vou dar aqui o comandinho aqui, ó, npm, depois que terminou ali o meu outro, né? Vou dar aqui um npm install react router DOM, ok? Save, para quê? Para salvar dentro do nosso package.json novamente, beleza?
Enter, ele vai começar a fazer o download, e aí lá se vai mais alguns megas aí, né, da nossa internet, mas podemos deixá-lo aqui trabalhando, e enquanto ele vai trabalhando, nós vamos fazendo outras situações, ok? Bom, já importamos aqui dentro, então, os nossos links e scripts do Materialize. Não vamos mais, por enquanto, fazer nada aqui nessa página index.html, então vou deixar ela fechada, tá? Aqui no app.js eu não vou fazer nada por enquanto, e no index.js eu também não vou fazer nada por enquanto. Por quê? Porque enquanto ele está fazendo aqui ó, o processo de download do meu React Router DOM, vamos fazendo outras coisas e depois a gente starta o nosso servidor, tá ok? Então a primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui com vocês, turma, é criar alguns componentes, beleza? E aí eu vou iniciar pelo componente do navbar, né? Geralmente, quando nós vamos construir uma página, nós começamos pelo topo dela, né? Lá de cima para baixo, lá dentro do header. E aí, geralmente dentro do header, nós temos o nosso navbar. Então, o que eu vou optar por fazer aqui, ó? Tá vendo aqui dentro da nossa pasta Source SRC? Eu vou dar um botão direito nela, beleza? E aí aqui dentro dela eu vou criar uma nova pasta, que é a nossa pasta Components. E dentro dessa pasta Components eu vou criar um componente que eu vou chamar ele de navbar. Então, ó, vou chamar aqui a minha pasta de Components. E aqui dentro de Components eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamá-lo de navbar. Lembrando que nós utilizamos letra maiúscula, beleza? Para criar os nossos componentes. Então, navbar. Ponto. Eu vou colocar aqui, ó, ao invés de eu colocar .js, eu poderia colocar .js, eu vou colocar .jsx, beleza? Vai funcionar da mesma forma, porém, essa daqui é uma extensão nova, quando a gente trabalha aí com o React, é nova, né, que entrou em uso no React aí, que ele já aceita algumas coisas que o .js por si só não aceita quando a gente fala em questão do JSX, que são aquelas tags parecidas com HTML, né, que é a mistura do XML com o JavaScript. Beleza? Então, criei aqui o meu primeiro componente. Codificação padrão, quando a gente cria um componente, então é import react from react, ok? Nesse cenário aqui, galera, a gente não precisa fazer aquilo lá, ó, de import view text from React Native, porque isso daqui não é React Native, beleza? Só para React Native que a gente faz aquele cenário lá. Aqui a gente vai criar só o import React, a nossa função function com o nome do meu componente navbar. Dentro das nossas funções, nós precisamos ter um return, né, que é o que vai retornar de JSX o nosso componente, e precisamos exportá-lo para que outros arquivos consigam fazer a chamada dele. Então, export the full navbar. Beleza? Então, a minha função se chama navbar, porque eu optei que o nome do meu arquivo se chame navbar, e aí aqui embaixo eu estou exportando ele, para que outro arquivo possa fazer a importação dele. Beleza? Aqui dentro, galera, é onde a gente coloca o nosso código JSX. E esse código JSX, a gente poderia criar aqui na unha, né? Poderia criar aqui, ó, uma div. Aí dentro dessa div, criar uma UL. Dentro dessa UL, criar uma LI. E assim por diante para criar o nosso menu, né? O nosso navbar, como a gente faz lá no HTML puro. Porém, já que a gente fez a importação desse carinha aqui, ó, Materialize, e ele é um framework que é para nos auxiliar no desenvolvimento, então eu já vou vir aqui, ó, aqui na barra lateral, ele tem aqui algumas opções, tá? Se a gente vier aqui em Components, ó, ele vai ter uma opção de component aqui que se chama navbar, tá? Aí eu vou clicar nessa opção do navbar. A gente pode escolher aqui o navbar que, sei lá, que de repente se destaque mais para o determinado tipo de projeto que a gente vai estar criando, beleza?
tem aqui vários exemplos, ó, e aí ele mostra qual é a reação, ó, para cada um dos tipos de navbar que ele tem aqui, ó. Tem esse daqui, né? Tem esse outro aqui embaixo que o logo fica do outro lado, tá? Mas enfim, é só questão de gosto. Eu vou pegar esse primeiro aqui mesmo, ó. Eu vou pegar esse daqui, que é os links alinhados à direita, né? Tá aqui, ó. Links alinhados à direita, beleza? Então eu vou copiar todo esse código que ele me disponibiliza aqui, ó. Ctrl C, ok? E aí eu vou colar aqui dentro do meu return, Ctrl V, tá? Vou só indentar ele aqui, ó. Beleza. Salvei o meu arquivo. Vamos ver como é que tá aqui o nosso download. Nosso download já foi finalizado, beleza? Então agora sim que o meu download foi finalizado, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar aqui um npm start ou um yarn start, né? Porque a gente, pelo menos eu estou com as duas, com os dois pacotes instalados, tá? Se você tiver só o npm, ele vai te dizer para dar um npm start. Se você tiver com o yarn também, ele vai te dizer para dar um yarn start. Mas indiferente. Vou dar aqui o npm start. Ele vai abrir aqui o nosso projeto na web, criando aí o nosso servidor web, né, para renderizar o nosso projeto. E aí a gente já consegue visualizar. A princípio, se tudo tiver certo, a gente só vai visualizar esse Hello World, que foi o que a gente codificou dentro de app, né? Apesar de nós já termos aqui o nosso componente navbar criado, por enquanto esse navbar ele não entrou em uso. Vamos dar uma olhada aqui se ele já suspendeu o voo. Ainda não. Tá pensando aqui, beleza? Enquanto ele vai renderizando ali o nosso projeto com npm start, vamos dar sequência aqui na construção dos nossos componentes. Beleza? Agora acho que foi. Vamos ver. Tá carregando. Legal. Então tá, galera. A gente já tem aqui um componente que nós chamamos ele aí de navbar. A gente pode personalizar cada um desses carinhas aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, aonde está SAS, component, JavaScript, logo, nós conseguimos alterar para fazer o uso dele como nós quisermos, né? De acordo com o nosso projeto. Tá renderizando aqui ainda. E aí, a ideia que eu tenho é de nós já fazermos também uma tela de login, beleza? Essa tela de login, a princípio, ela não vai estar buscando dados de um arquivo do banco, nem de um arquivo JSON. A ideia é que vocês façam com que ela busque, né? Já apresentei para vocês a ferramenta do Axios, lá na última aula de React Native. E a ideia é que vocês façam a busca de dados de um arquivo JSON, beleza? Para validar login, para validar produtos, para validar cadastros e assim por diante. Por enquanto a gente não vai fazer isso, mas faremos nas próximas aulas esse login verdadeiro, né? Por enquanto a gente vai estar com um login fake. Mas eu já vou aqui, ó, dentro do meu components, eu já vou criar esse componente que eu vou chamá-lo de login também. Então eu vou dar aqui um new file e aí eu vou chamá-lo de login.jsx, tá? Codificação padrão, import react from React, function login. Opa, esse login ficou errado. Login, um return, que por enquanto a gente não vai pôr nada aqui dentro, e exportar esse carinha, export the full login. Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Ó, renderizou o nosso projeto, tá aqui o nosso Olá Mundo, conforme o que nós pedimos, né? Só para a gente testar para ver o nosso navbar, se o nosso navbar está renderizando certinho, o que eu vou fazer? Ó? Aqui dentro de app, ao invés de eu retornar esse Olá Mundo, né, esse H1 com o Olá Mundo, eu vou retornar o meu componente que está aqui. Ó. Então, ó, a gente criou essa pastinha para facilitar, né? Ó, e aí eu vou aqui dentro do meu arquivo app importar esse componente navbar. Beleza? É bem simples, basta a gente digitar aqui, ó, nav ou algumas letras, né? Ele já vai encontrar o nosso componente. Se nós dermos Enter, ele já traz a importação.
Se você de repente estiver utilizando aí alguma outra ferramenta que não traga importação, não se esqueça de fazê-la, beleza? Ó, então dei Enter, ele já trouxe aqui em cima para mim a importação, ó. Então ele chamou o meu componente navbar de lá de dentro da minha pasta componentes barra navbar, beleza? E a gente faz aqui, ó, uma tag de auto fechamento. Vamos salvar isso daqui e ver se ele renderizou certo lá no navegador. Ó, então já está aqui, ó. Percebe? Ele já trouxe certinho aqui o nosso componente navbar que nós solicitamos. Beleza, galera? Então tá correto o nosso componente navbar. Visualmente está correto, né? Porém, o que acontece, turma? E eu já vou deixar essa dica para vocês, se caso não ficou claro na aula que nós utilizamos o Materialize há algumas aulas atrás. Se a gente der aqui um F12, ó, para ele abrir o nosso console, olha o que aconteceu aqui, ó. Ele está aqui com alguns warnings, né? Na verdade, com um warning específico. Esse amarelinho aqui, vocês podem desconsiderar, beleza? Que não é problema algum. Mas esse daqui de cima, a gente precisa consertá-lo. Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui, ó? Alerta. Nós estamos utilizando, né, uma propriedade do DOM inválida, que é chamada de class. E nós devemos alterar para class name. Então acho que eu já havia comentado isso com vocês lá na aula de Materialize, que, vamos voltar aqui no nosso componente navbar, ó, percebem que a gente copiou lá do Materialize e ele vem aqui, ó, como class. Por quê? Esse Materialize ele foi criado para HTML, né? Só que a gente consegue reaproveitar ele para dentro do React. Só que essa palavra aqui, class, ela é uma palavra reservada no JavaScript, né? Que significa uma classe mesmo. Uma classe do JavaScript, não uma classe lá do CSS. Então, para não dar aquele tipo de problema, a gente precisa renomear esse componente para class name, essa propriedade para class name. Beleza? Todas, tá? Então, sempre que você for copiar de lá algum componente do Materialize, ou se você for criar na unha também, coloque class name ao invés de class. Ok? Para a gente poder fazer isso, vou mostrar aqui uma tecla de atalho para vocês. Eu vou dar duplo clique aqui, ó, em cima da minha propriedade, tá? Da minha palavra class. E se eu apertar Ctrl D, ó, percebam que ele selecionou a próxima palavra class que ele achou. E se eu der Ctrl D de novo, ó, ele selecionou a próxima palavra class que ele achou também, tá? Eu não tenho mais nenhum aqui, mas se eu tivesse mais era só dando Ctrl D que ele selecionaria todo mundo. Aí eu posso aqui, ó, agora digitar uma única vez e ele já alterou todos os três. Beleza? Então Ctrl D faz esse tipo de cenário. Ele verifica onde está a próxima palavra e aí ele copia, ele seleciona ela de novo, seleciona essa outra palavra também, tá? Salvei o meu arquivo, vamos voltar lá no navegador. Aí, ó, percebam que já sumiu o nosso warning, beleza? Aquele warning vermelho que tinha lá, funcionando perfeitamente. E aí, galera, como havia comentado com vocês, vamos criar aqui, ó, o nosso componente login, tá? Porque eu acredito que para essa nossa aplicação, o componente login vai ser a primeira coisa que vai ser exibida em tela. Antes mesmo do navbar, né? A pessoa tem que validar o seu login, passar pelo seu login, para que depois disso ela consiga acessar o sistema. Beleza? Então vamos fazer aqui um login aqui pra gente. E aí para esse login, turma, eu vou optar por ir lá no nosso Materialize também. Vamos lá no nosso Materialize. E aí eu vou vir aqui em formulários. Beleza? Porque o login ele é um formulário. Então eu vou vir aqui, ó, em Forms, né, no Materialize, e vou vir em Text Inputs para pegar alguns text inputs desse aqui, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui algum que possa... Deixa eu ver se ele já tem algum específico de login. E-mail, algum que ele tenha passando senha, deixa eu ver. Text area. Não, arquivo. Países. Tá, então ele não tem um padrão aqui. A gente vai precisar personalizar esse carinha. Então eu vou pegar um input comum, tá? Deixa eu ver aqui qual que eu consigo pegar. Um mais simples aqui, deixa eu ver. Vou pegar esse daqui, ó.
Então eu vou pegar esse daqui, que é o mais simples, né? Que ele vem somente com um input aqui. E aí a gente pega esse daqui como base, só para pegar o estilo dele. E depois a gente personaliza. Beleza? Então, ó, vou copiar isso daqui, Ctrl C, beleza? Vou lá para dentro do meu componente React e vou dar um Ctrl V nele aqui, ó, no login. O que ele está reclamando aqui, turma? Percebam que só o fato de eu dar um Ctrl V, ó, ele já está reclamando para mim aqui de alguma coisa, tá? Eu vou salvar e vou aqui dentro do meu app pedir para, ao invés dele exibir a navbar, eu vou pedir para ele exibir o login, só para a gente entender lá o que está acontecendo de erro, ó. Login. Deixa eu fazer a importação dele. Login, e aí o local que ele está é dentro de login. Beleza. Provavelmente ele vai ter dado erro aqui para mim, no nosso projeto, tá? Então ele deu erro aqui para mim, ó. E olha o erro que ele deu aqui. Ó, estava esperando, né? Era esperado uma tag de fechamento correspondente para o JSX para o input, tá? Então, lá no nosso HTML, como eu falei para vocês, o Materialize ele é para HTML puro, né, básico. E aí, quando a gente cria um input, lembra quando a gente criou formulários no primeiro semestre? Quando a gente criava um input, nós não precisávamos colocar uma tag de fechamento para o input, né? Porém, aqui no JSX é necessário. Então, vamos voltar aqui no nosso login, ó. Esse que ele está reclamando aqui, ó, é porque essa nossa tag input, ela não tem a sua tag de fechamento. Então eu preciso colocar aqui, ó, um barra, beleza? Ó, no final dele eu coloco um barra para fazer a minha tag de auto fechamento, ou eu poderia também colocar aqui, né, a minha tag de fechamento de input desse jeito aqui também, que funcionaria sem problemas nenhum, tá? Mas já que eu não vou passar nada aqui dentro do meu input, eu vou preferir fazer aqui tag de auto fechamento. Vamos dar uma olhada lá, acredito que ele já tenha renderizado certo. Aí, ó, já renderizou certo aqui pra gente, sem problemas nenhum. Legal. A única coisa que a gente tem que consertar é que eu tenho certeza que aqui no console log ele vai estar reclamando dos warnings lá, ó, quer ver, ó? Olha lá, ó. Tem aqui, na verdade tem até mais do que o que eu estava imaginando, ó. Do que a gente tem aqui? A gente tem aquele da classe, beleza. Ele está reclamando aqui da propriedade for, então tá, a gente tem que consertar isso também. E esse aqui falha no... Eu devo providenciar um value para... Tá, beleza, esse daqui eu vou mostrar para vocês o que ele está reclamando aqui, tá, galera? Inclusive, esse segundo aqui, esse do meio, esse erro aqui, nós teríamos que fazer esse tratamento. Quando eu falei com vocês lá de componentes controlados e componentes não controlados pelo React, né, é basicamente disso que ele está reclamando. Então aqui, ó, tá vendo que eu tenho aqui o meu input aqui, ó, só que eu não consigo digitar nada, ó, não consigo alterar nada aqui dentro dele, porque não é o React que está controlando isso daqui. Por mais que eu venha aqui, ó, dentro do value aqui, ó, e deixe como o value vazio e salve isso daqui, ó, salvei. Aqui, ó, agora ele tá vazio. Percebem que ele faz até a animaçãozinha aqui, ó. Porém, tô tentando digitar, ó, e ele não me deixa digitar, tá? Então a gente tem que fazer esse tratamento aqui, ó, porque ele está apenas como read only. Então a gente faz esses tratamentos aqui, essas correções. Vamos lá então rapidinho aqui, ó, a gente já sabe do class. Então, selecionei o primeiro class, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Acho que não tem mais nenhuma class, beleza? E transformo esses carinhas aqui em class name. Salvei. Vamos lá dar uma olhada no nosso console. Beleza, já assumiu um, faltam dois. Esse daqui, ó, que é o mais simples, esse terceiro, já vamos arrumar aqui, ó. Então, é quase a mesma coisa, né? For é uma palavra reservada para criar loop dentro das linguagens de programação, né? E aí, aqui a gente vai ter que trocar a palavra for para HTML4. Ó, ele está trazendo até aqui a dica para a gente, ó, beleza? Assim como também lá no class name ele trouxe a dica para nós. Então vamos trocar for por HTML4. Cadê onde é que está a minha palavra for? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, minha palavra for? Então vamos colocar do jeito que ele está dizendo. HTML4. Vou salvar isso daqui. Beleza, já assumiu o terceiro erro, ficou faltando só esse daqui, que a gente já vai corrigir, que é isso daqui, ó.
Legal? Então, eu já havia comentado com vocês, já havia mostrado para vocês como nós fazemos esse tipo de tratamento, beleza? Mas vamos reforçar aqui. Eu só vou fazer o seguinte, galera. Como eu quero login e senha, deixa eu fechar aqui o meu console, depois quando a gente corrigir eu volto com ele aqui para vocês verem que sumiu. Como eu quero login e senha, então eu já vou personalizar aqui os meus campos, tá? Eu já vou vir aqui, ó, vou duplicar isso daqui. Deixa eu só indentar aqui o meu código. Beleza? Vou duplicar isso daqui, ó. Duplicar aquele meu input. Então, vou dar aqui um Ctrl C para ele. Vou vir aqui embaixo, vou dar um Ctrl V. Eita. Deixa eu indentar ele aqui. Tá? Deixa eu indentar, porque aí eu consigo visualizar o que ele está me reclamando. Tá? O que ele está reclamando aqui é o seguinte. Provavelmente é por causa que eu não coloquei um fragment em volta. É isso mesmo, tá vendo aqui, ó? Não posso retornar elementos adjacentes. Lembra disso, turma? Então aqui a gente tem que colocar alguma coisa, né, em volta. Vou colocar uma div, porque aí a gente reaproveita ela de CSS depois. Coloco aqui alguma coisa em volta, ó, para ele não renderizar, porque ele tava renderizando dois inputs. E aí eu não posso renderizar dois inputs, eu não posso renderizar dois elementos, né? Então eu coloquei em volta uma div, ó. Essa div eu coloquei em volta, porque agora eu estou retornando somente uma div com dois elementos dentro dela. Já havia também comentado isso com vocês. Voltou ao normal, beleza? Então tá. Então vamos só corrigir aqui o seguinte, ó. Os nomes, né, dos nossos campos. Aqui ao invés de ser first name, vou colocar aqui user, beleza? Vai se chamar user, esse meu ID. HTML4 eu tenho que apontar para o meu ID, né? Então esse campo de input vai ser referente ao meu user. E aqui dentro, o que vai ser exibido lá no meu label, eu vou colocar usuário. Tá? Aqui, né, o que é exibido em tela para o usuário, eu vou colocar em português, porque é o que vai ser exibido para ele. Mas aqui dentro eu vou tentar, né, dar prioridade para colocar classes, nome de componente, essas coisas em inglês para a gente seguir um padrão de desenvolvimento, tá bom? Aqui embaixo eu vou corrigir também, então aqui, ó, esse meu ID eu vou chamar de password. Lembrando, tá, turma, que isso daqui a gente viu lá no primeiro semestre, né? Esse ID aqui é o que vai identificar para eu poder, de repente, fazer algum tipo de manipulação se eu quiser. Vou trocar aqui também para password. Beleza? E aqui eu vou colocar senha, que é o que vai ser exibido para o usuário. Legal, ó. Então, já está funcionando, ó. Beleza? Show de bola. Usuário e senha. Depois a gente estiliza isso daqui. Vamos corrigir então aquele problema que eu havia falado para vocês, galera, ó. Eu ainda não consigo digitar nada aqui dentro, ó. Tá vendo? Então como é que a gente corrige isso, turma? Eu preciso transformar esse meu componente aqui em um componente que o React consiga cuidar dele, né? Que o React consiga trabalhar em cima dele e fazer as personalizações, as modificações. Para isso, lá na aula de componentes controlados, eu havia apresentado para vocês, né? Eu já havia apresentado antes o nosso state, porém lá a gente usou o state de novo. Então, o que nós precisamos fazer aqui, ó? Seguinte, eu preciso ter um state que vai cuidar desse meu input de usuário e eu preciso ter um state que vai cuidar desse meu input de senha. Eu vou fazer para o usuário explicando certinho de novo o que a gente precisa fazer e depois a gente só vai ter que copiar, né, duplicar aqui para o nosso de senha. Beleza? Então vou me preocupar somente com o usuário por enquanto. Bom, deixa eu só indentar esse daqui, essa indentação está errada, deixa eu indentar, eu tenho um tique com indentação. Essa daqui tá certa, beleza. Não, eu que tô ficando maluco, galera, pera aí. Esse daqui que eu tenho que jogar pra lá, agora sim. Agora tá certo. Então, o que eu vou precisar fazer aqui, ó? Eu vou precisar utilizar aquele meu recurso do state, beleza? Para que o meu estado seja gerenciado pelo React, o meu estado de digitação lá do componente, e aí o React consiga pegar os dados que estiverem lá dentro
e utilizar para fazer validação, para permitir ou negar o acesso e assim por diante. Então aqui a gente vai trabalhar um pouco de JavaScript, a nossa lógica, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar, aliás, aqui dentro da minha função, um local indiferente, tá? Mas eu vou criar aqui dentro da minha função, eu vou criar um state. Então eu vou criar aqui, ó, uma constante ou um let, tanto faz, tá? Essa minha constante aqui, eu vou criá-la como user e setUser. Lembrando que user é o valor da nossa variável em si e setUser é a função, digamos assim, né, que vai alterar o valor da nossa variável. Vou dizer que ela é igual a um useState, ok? Ela é igual a um useState, dei um Enter, ele já importou aqui para mim, ó, bonitinho. E vou deixá-lo como vazio por enquanto. Beleza, eu não vou nem fazer o de senha, vou só cuidar aqui com o usuário primeiro. Aí legal, galera. O que eu necessito fazer aqui agora? Ó? Seguinte, esse meu campo aqui, ele precisa começar a ser tratado, a ser cuidado pelo nosso React, tá? Então aqui em value, ó, ao invés de eu dizer aqui que o valor é vazio, que nem está aqui, ó, ao invés de eu dizer que o valor é vazio, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar dizer que o valor desse meu campo é igual ao valor que estiver armazenado dentro dessa minha variável aqui, tá? Então, eu simplesmente vou tirar essas aspas aqui, ó, e vou colocar essa minha variável dentro dessa minha propriedade user. Como essa variável aqui em cima é JavaScript e esse dado aqui embaixo é JSX, a gente coloca chaves para vazar JavaScript, né, para poder injetar código JavaScript, e coloca aqui, ó, user. Beleza? Salvei só para a gente testar aqui, ó. Eu ainda não consigo editar nada, porém, esse meu valor aqui, ele já está sendo, em teoria, controlado pelo React. Porque se eu voltar aqui, ó, e coloco aqui ao invés de vazio, coloco aqui, ó, um nome aleatório, sei lá, Jorge, e salvo, ele já trouxe para mim aqui dentro Jorge também. Não consigo alterar nada, mas já é o React que está controlando, ok? E aí, a gente sabe que quem altera o valor de user é o setUser, perfeito? Então, eu preciso criar um escutador, para quê? Para que esse meu escutador ele possa ir mandando informações para o React e o React ir renderizando isso em tela para mim. Eu vou só fazer o seguinte, tá, turma? Ó, eu vou quebrar isso daqui para não ficar assim grandão em uma única linha. Eu vou só quebrar aqui em várias linhas. Eu acredito que fique melhor a leitura do nosso código. Ó. Então, eu vou quebrar aqui cada uma das propriedades. Eu vou quebrar em uma linha. Beleza? E aí o fechamento eu vou fechá-lo aqui, ó. Ok? Isso eu vou fazer só para o input, para o label. Se eu quiser eu posso fazer, mas eu não vou me preocupar com o label, porque o label ele não vai interferir em nada para a gente, tá bom? E aí o que eu vou precisar fazer aqui agora? Ó? Então eu vou criar um escutador, beleza? Que quando esse escutador for ativado, ele vai fazer alguma coisa para mim. Para isso, a gente já conhece alguns escutadores, né? OnChange, OnClick, OnDoubleClick, OnInput e assim por diante. Para esse carinha aqui, o que eu vou querer usar? Eu vou querer usar aqui ó, um OnChange, ok? Esse meu onChange, ele vai receber aqui uma função, tá? Eu poderia aqui, ó, como é uma função, ela é JavaScript, né? Eu poderia até fazer isso daqui, ó. Chamar aqui o nome da minha função. Por exemplo, muda nome. Poderia até colocar assim, ó, o nome da minha função. Porém, a gente já conhece, né, algumas propriedades JavaScript, como a arrow function, e ao invés de eu criar aqui uma função aqui dentro, né, na verdade fazer a chamada da minha função aqui dentro e codificar a minha função aqui fora, né, e ter que fazer isso daqui, por exemplo, ó, function muda nome e aqui dentro ter que codificar os dados da minha função, para não ter que ficar fazendo essa duplicidade, já vamos jogar arrow function aqui dentro direto, tá bom? Então, como é que vai funcionar isso daqui, ó? Como que funciona o arrow function? Vocês lembram aí, né? Eu coloco os meus
parênteses, né, para delimitar ali os meus parâmetros, sinal da seta de arrow function, e aí eu posso ou não posso, né, vai fica ao meu critério colocar aqui as chaves. Se for múltiplas linhas, beleza, eu sou obrigado a colocar as chaves. Se for uma única linha, fica ao meu critério colocar ou não essas chaves aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Lembra lá no nosso onChange, o que acontece lá quando a gente utiliza uma função de escutadores, né? Uma função de eventos. Isso daqui é um evento, né? Ele dispara um evento. Lembra lá na nossa aula de JavaScript, que quando a gente utiliza uma função de evento, ela meio que manda um presente para a gente, digamos assim, que são algumas informações como aonde esse evento aconteceu, qual o valor que tem dentro dessa propriedade que chamou o nosso evento, tá? E aí eu chamava lá de event, certo? Vocês vão se recordar lá do nosso JavaScript. Eu chamava ela de event. Então eu vou passar ela aqui, ó, como um parâmetro da minha função. E aí aqui dentro eu vou executar o que, ó? Aqui dentro eu vou querer executar que o meu setUser. Quem é o meu setUser? É essa função daqui de cima, ó, que ela altera o valor de user, né? Então eu vou chamar o meu setUser e vou dizer que o meu setUser ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o meu event ponto target ponto value, se eu não estou enganado. Acho que é isso daqui. Deixa eu só testar, galera, para eu ver se está funcionando. Ah, voltou. Agora está funcionando legal, tá vendo? Agora eu já consigo editar aqui, ó. Então é isso mesmo, beleza. Então eu vou só consertar aqui, ó. Vou voltar o estado inicial da minha variável user para vazio. Ó, voltei para vazio. Ele vai ser criado aqui como vazio. E aí aqui, ó, na medida que eu vou digitando, eu consigo ir alterando esse carinha. Tá bom? De que maneira isso aconteceu? Só para reforçar e não ficar nenhuma dúvida. Eu criei um estado e aí no React, sempre que uma props ou um state é alterado, o React renderiza isso automaticamente, né? Então eu criei aqui um estado. Ele percebeu que o meu estado user foi criado como vazio e depois aqui, ó, eu criei um escutador, né, de um onChange, e quando acontecia esse onChange dentro do meu input, ele fazia o quê? Ele acionava o nosso setUser, alterando o valor, né? Então o setUser basicamente que a gente coloca dentro dele é o que vai passar a ser o nosso user, ok? User é a variável, setUser é o método que modifica a nossa variável. E aí aqui é JavaScript, né? Eu criei aqui um onChange, uma função de evento. Essa função de evento ela vem acompanhada do meu event, beleza? E aí aqui, né, eu determinei que a minha função vai fazer o quê? Vai executar esse procedimento aqui, ó. Vai alterar o valor do meu user. E aí já ficou funcionando lá bonitinho, tá? Eu vou só criar a mesma coisa para o meu outro input aqui embaixo. Eu vou criar aqui, ó. Vou criar a minha constante, que eu vou chamar ela de password. Beleza? E a função dela vai ser a setPassword. Não que isso seja uma regra, tá, galera? É nome de variável. Se eu quiser colocar aqui usuário e aqui muda usuário, posso, não tem problema nenhum. Ou se eu quiser nem ter relação, colocar aqui usuário e aqui abacaxi, posso também, tá? Só que o código talvez fique um pouco mais complexo para entender, tá bom? Então criei aqui ó, a minha variável password como sendo vazia inicialmente. Aí aqui embaixo, dentro do meu input, ó, vou quebrar ele em linhas também, que nem eu quebrei o outro, tá? Quebrar ele aqui em linhas, ó. Acredito que fique mais fácil a leitura do nosso input. Eu vou alterar aqui o meu valor aqui, ó, de vazio para password, que é a minha variável do JavaScript que eu criei. Agora o React já está controlando ela, né? Aquela mesma situação que eu mostrei para vocês. E aqui eu vou criar o meu escutador. OnChange vai ser igual a uma função.
beleza? Eu vou criar esse daqui como uma função só para eu demonstrar para vocês, ó, que é uma função mesmo. Então, ó, function. Colocar aqui o meu event. Poderia até colocar EVT, ó, para vocês verem que é só nome de variável, ó. Então, function event, tá? E aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, poderia até quebrar em linha se eu quisesse, não tem problema. Vou colocar o meu set password, alterando o meu event, né? Agora o meu EVT, na verdade, ponto target, ponto value. Vamos testar lá? Olha lá, ó, já está funcionando também para a senha. Beleza? Então, ó, percebam que isso daqui, né, essa sintaxe daqui de baixo é a mesma sintaxe que eu criei aqui em cima, só que aqui eu criei como uma arrow function para deixar mais enxuto a nossa função. Então, eu apago essa palavra function, né? Coloco, ao invés da palavra function, uma arrow, e aí aqui eu posso colocar tudo em uma linha só, que nem eu tinha colocado aqui, ó. Deixa eu tô apagando aqui, galera. Cadê? Tá chegando. Deixa eu apagar esse daqui também, ó, para trazer para cá. Show. E aí, turma, aquilo que eu já havia falado para vocês, eu acho que tem uma chave a mais aqui. Tem uma chave a mais aqui. Aquilo que eu havia falado para vocês nas aulas de JavaScript moderno, né? Como isso daqui é uma única linha de execução, não é obrigatório que eu passe as minhas chaves, beleza? Eu posso apagar essa chave daqui e posso apagar essa chave daqui. Na verdade, eu tinha apagado uma chave a mais. Agora sim, ó. Então, estava certo com duas chaves, né? Que uma chave fechava aquela que eu tinha aqui e a outra fechava essa daqui do fundo. Então, ó, como isso daqui vai me retornar uma única linha, eu não preciso daquela chave que eu tinha aqui na frente que eu apaguei, ok? E aqui, ó, nos meus parâmetros, como eu só tenho um parâmetro na minha função, eu não preciso passar também isso daqui, ó. Posso passar direto, né? Como eu só tenho um parâmetro, ó, vou salvar e ele continua funcionando perfeitamente, tá bom? É só maneiras de escrever o nosso código aí, beleza? Eu vou deixar aqui como event para ficar padrão com o de cima lá, e aí lá em cima então eu vou deixar padrão com o de baixo. Na verdade não, eu vou deixar, eu acho que fica mais fácil a leitura pra gente assim, ó. Pelo menos momentâneo, né? Depois a gente vai pegar depois a gente vai pegar essa prática melhor e aí a gente abrevia mais, tá bom? Mas eu acho que por enquanto assim a leitura fica mais fácil. Isso daqui é um parâmetro, isso daqui é a execução da minha função e isso daqui é o que a minha função está realizando, beleza? Vamos dar uma olhada no nosso console. Eita, que agora... Ah, eu alterei event lá e esqueci de alterar embaixo. Então, cadê? Aqui, ó, eu alterei aqui para event, onde estava EVT, e esqueci de alterar aqui, ó. Então, vou colocar aqui também, ó, event. Beleza? Voltou a funcionar, vamos dar uma olhada no nosso console. Ah lá, sem erro nenhum, beleza? Isso daqui ele só está dizendo ó, que navbar está definido, mas não foi usado. Isso daqui é só coisinhas para, de repente... você tem coisa no seu código que você pode apagar, sabe? Você tem lá um href que você não está utilizando. Lá quando a gente utilizou no nosso navbar, né, a gente importou lá a propriedade do Materialize e veio como um href. Então, são essas coisas, né, que ele está dando algumas dicas para a gente, mas nada tão primordial assim. Só coisas que a gente pode dar uma melhorada no nosso código. Fechou? Então, beleza, nosso login está... Vamos dar uma olhada. Nosso login já está aqui criado visualmente, né? Galera, vamos só dar uma estilizada rapidinho nesse login aqui, então, só para a gente deixar ele um pouco mais atraente o visual, beleza? O que eu vou fazer aqui então, ó? Deixa eu dar uma olhada como é que ele tá aqui. Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou criar ele em volta de um formulário, tá? Ou na verdade eu nem preciso criar ele em volta de um formulário. Deixa ele assim mesmo. Vou criar, vai, só pra gente manter os bons costumes. Eu vou criar aqui, ó, uma tag chamada form. Vou envolver isso daqui, ó. Vou envolver todo mundo por um form, para eu saber que isso daqui é um formulário. Indentar aqui, beleza.
E aí, galera, eu vou só colocar um botão, porque a pessoa vai digitar aqui, né? E aí ela precisa enviar, então eu vou colocar só um botão aqui, vou voltar no meu Materialize, vou vir em Components, Buttons, deixa eu ver aqui algum botão, vou pegar esse daqui, ó, botão de Submit, tá? Copiar o código daqui, Ctrl C, levo lá pro meu Visual Studio Code, vou dar aqui um Ctrl V. Vamos lá dar uma olhada no nosso botão. Nosso botão está aqui, porém ele não ficou exatamente igual, não ficou com essa setinha aqui. Tá? O que acontece aqui então? Tá vendo que tem essa setinha aqui, ó? Essa setinha, a gente analisando esse código, ó, ela é uma classe do Material Icons. Tá vendo aqui, ó? Ela é uma classe lá do Material Icons, que é esse carinha aqui, ó. Material Icons. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver, acho que é esse daqui, a documentação dele. Material UI. Vamos ver se esse carinha aqui. É esse daqui, ó. Então, tá vendo esse carinha aqui, galera? Ele tem aí algumas possibilidades, né? Que a gente. Não, esse daqui é o Material UI. Esse Material UI é que nem o Materialize, que nem o Bootstrap também, que a gente consegue utilizar vários componentes e tudo mais, ó, box, caixas de textos, botões e tal, mas não é esse daqui que eu quero o Material Icons mesmo. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, esse daqui mesmo, ó. O site dele é material.io, beleza? Material.io. Que eles são vários ícones aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente consegue utilizar esses ícones nos nossos projetos React, React Native, HTML puro, Bootstrap e tudo mais, tá? Então, para a gente poder utilizar esse carinha aqui, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer a importação dele lá dentro dos meus projetos também. Deixa eu vir aqui, ó, na home dele e vamos vir aqui em Get Started, na documentação de início dele. Então aqui, ó, no Get Started, vamos ver, Designer, Get Started, iOS, Web, cadê Flutter, então ele consegue para tudo isso. Vamos dar uma olhadinha aqui para onde que ele vai nos levar. Components, Developer, Source, espera aí, turma. Bom, aí tem para o Flutter, para o Web, deixa eu ver aqui em Web. Ah, aqui sim, ó. Então eu tinha que estar aqui lá em Web, né? Que ele tem várias possibilidades, a gente vem aqui em Web e aí tá aqui o código dele, né? Pra gente poder fazer o uso desse carinha, beleza? Então, tá aqui o nosso Get Started, né? Pra gente conseguir fazer a instalação dele, para que ele funcione certinho, tá? E aí eu vou copiar aqui, ó. Vou copiar o nosso código que a gente tem que colar lá dentro do header, ó. Então vou dar um Ctrl C daqui. Na verdade, acho que eu vou pegar, acho que é esse aqui, ó. Dar um Ctrl C daqui, beleza? Esse daqui é dos componentes que a gente já tinha pego lá. Agora eu quero pegar só dos ícones aqui, ó. Então Ctrl C daqui, vou vir dentro do meu public, index, vou dar um Ctrl V aqui também. Então, ó, dar um Ctrl V para importar ele aqui. Vamos ver se só isso foi o suficiente. Ah lá, ó. Já funcionou, tá bom? Eita, que esse daqui foi osso para achar, mas tá aqui, galera, ó. Material.io develop web docs get started, beleza? Getting started, tá? Deixa eu até, ó, Ctrl C, Notepad aqui, Ctrl V, é esse aqui, ó.
beleza? Aí a gente consegue pegar. Porque eu nem sabia que a gente conseguia utilizar ele para Flutter, para... Vocês viram lá um monte de coisa que a gente consegue utilizar ele, né? Então a gente tem que acessar lá que é na parte de Docs, né? Na parte web. Aí sim, na parte da documentação web, no Get Started. E aí nós copiamos esse trechozinho aqui, ó, que a gente cola dentro do header. Ele já renderizou aqui o nosso componente. Beleza? Show de bola. Vamos dar sequência aqui então. Isso daqui eu não vou mais mexer, que aqui é o index.html. E aí, turma, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui no nosso componente, na nossa página, ó. Se a gente clica aqui, ó, em Submit, percebem aqui, ó, no topo aqui, ó, aqui em cima, ó, ele vai recarregar a minha página, ó. Ele está recarregando a minha página. E aí, dentro do React, isso não pode acontecer, né? Pelo menos a ideia é que a gente crie uma página que não recarregue, nenhuma, como a gente chama de SPA, beleza? Para parecer que tudo é uma única, uma composição única, né? Uma única página que só vai renderizando as coisas e tal. Se eu digito aqui, ó, alguns dados, por exemplo, ó, e dou um submit, ó, ele recarrega a página, né? Ele tanto é que ele limpou os meus formulários. Então a gente vai fazer esse tratamento aí também, tá? Para o nosso projetinho ficar bem bacana. Então, dentro aqui do nosso componente login ainda, agora a gente vai exercitar um pouquinho a lógica, beleza? Aqui, ó, dentro do nosso botão, e aí eu vou quebrar ele em linhas também, só para facilitar aqui a nossa... Ó, dentro aqui do nosso botão, a gente tem as classes, o tipo dele, que é um tipo submit, né? O name, que é chamado aqui de action. E aí aqui dentro dele, nós vamos colocar que ele vai invocar uma função, beleza? Então aqui, ó, a gente vai pôr um onClick. E aí quando esse onClick acontecer, quando esse onClick acontecer, ele vai fazer a chamada de uma função, beleza? Essa função nós vamos programá-la ali agora. Geralmente as funções elas começam com a nomenclatura handle alguma coisa, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está tratando um submit, né? Uma submissão dos dados do nosso formulário para dentro do pro nosso back-end, lá para o PHP, para o Java, para o Node e assim por diante. Então, vou colocar aqui, ó, a nomenclatura handle e vou chamar de submit, beleza? É bem comum vocês encontrarem, se vocês forem pesquisar, ou estiverem assistindo algum tutorial, alguma coisa, ver que as funções são criadas geralmente com essa palavra handle, tá? E o que ela trata. Então, ó, ele vai tratar, né? Ele vai chamar a nossa função handle submit. E aqui em cima a gente vai criar essa função juntos, beleza? Então, vou criar aqui a minha função, ó, function handle submit. E aí o que essa função vai fazer, galera? Ela vai, primeiramente, prevenir o envio padrão dos dados, né? Para que ele não faça isso daqui, ó, para que a gente não clique no botão e ele recarregue a nossa página, tá? Como a gente já sabe, a gente criou um onClick, que é uma função de evento, e as funções de evento, elas vêm com aquele nosso event, né? Que eu vou colocar ele aqui também, ó. Event como um parâmetro, beleza? Turma, e aqui vocês já conseguem até verificar aqui, ó, como seria a sintaxe de, se eu preferisse, ao invés de criar assim com arrow function, né, se eu preferisse criar assim como uma função, tá? Nesse cenário aqui do onChange, eu preferi criar como um arrow function, porque, ó, é pouquinha coisa. Nesse outro cenário daqui de baixo, eu vou preferir criar como uma função, porque vai ser bastante coisa, tá? Que a gente vai codificar. E aí, para não ficar misturando lá embaixo com aqui em cima, para não ficar aquela bagunça no nosso código, acho que fica melhor assim, beleza? Então, a gente já sabe que o event, basicamente, a gente consegue pegar quem é que acionou uma determinada função de evento, né? E aí a gente vai pegar o nosso event, e aí aqui ele tem uma propriedade padrão, tá? Uma propriedade do React. Do React não, só do React não, né? Mas também do JavaScript, na verdade. A gente poderia utilizar ele no JavaScript.
que é a propriedade prevent default. Default. Beleza? Essa função prevent default, ela vai prevenir o padrão. Tá? Então, qual é o padrão de um submit? Ó, percebam que quem está ativando a função handleClick é um submit. Então, qual é o padrão de um submit? É enviar os dados. E a gente preveniu esse comportamento padrão dele. Ó. Se a gente salvar aqui e voltar aqui, ó, eu clico, percebem que ele não recarrega mais a página lá em cima. Se eu digitar aqui, ó, e clicar em submit, ó, ele não recarrega mais. Então, ele preveniu o comportamento padrão do nosso submit. Beleza? Agora o submit não vai fazer mais o que ele é programado por padrão para realizar. Ele vai fazer o que nós desenvolvedores especificarmos. Beleza? E aí o que a gente vai querer fazer aqui, ó? Vamos fazer alguns testes aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Vou fazer assim, ó. Se, beleza? If o meu user. Quem é user, galera? User é o dado que está dentro dessa variável aqui, ó. E qual é o dado que está dentro dessa variável? É o que é digitado no nosso campo de usuário, beleza? Se user for igual, aí eu coloquei 3 iguais, né, para pegar o dado e o tipo, a vazio, ou, beleza? Então, se o usuário for vazio, ou a senha, né, então, ou password também for vazio, vamos fazer o seguinte, vamos jogar aqui um alert só para a gente testar, ó. Alert, preencha os campos. Tá bom? Então, ó, se for vazio e a gente clicar no botão, ele tem que dar um alert, preencha os campos. Vamos testar isso daqui. Tá vazio, olha lá, ó, preenche os campos, beleza? Se eu digito aqui qualquer coisa, ó, ele é... Ó, faltou digitar aqui embaixo, ó. Ele não faz nada porque a gente não fez um tratamento para isso daqui, né? É só se ou este estiver vazio, tá? Vamos fazer aqui um outro tratamento, então. Vamos fazer o tratamento de acesso, então, ó. Então, else if. Então, se o usuário, user, for igual a, sei lá, Luiz F, beleza? Opa. Se o usuário for igual a Luiz F e a senha e password for igual a 1234, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar um alert dizendo bem-vindo, deu certo a nossa senha. E aqui a gente vai dar um else, né, que se não cair nem nenhum nem no outro, a gente dá um else aqui, ó, com um alert de dados incorretos. Beleza, turma? Então vamos testar isso daqui, ó. Se eu digitar algo diferente de Luiz F no usuário e de 1234 na senha, ele tem que dar erro. Na verdade, ele tem que dar dados incorretos. Se eu esquecer de preencher algum campo, ele vai dar preenche os campos, né? E se isso daqui for verdadeiro e isso daqui for verdadeiro, ele vai dar um bem-vindo. Vamos ver aqui, ó. Se eu não preencho nada, preencho os campos. Se eu preencho só um, preencho os campos. Se eu preencho só o outro e deixo esse daqui vazio, preencho os campos, né? Se eu digito qualquer coisa diferente do que eu tinha especificado lá, dados incorretos. Agora, se eu coloco Luiz F e 1234, a minha senha não tá legal assim, né? Submit, ó, bem-vindo, beleza? Eu vou só trocar aqui, galera, ó, a senha tá mostrando. Então, eu vou voltar aqui, ó, e é simples, né? É igual o HTML lá. Aqui no type, ao invés de pôr text, eu vou colocar aqui a do type password. Ah lá, agora ele já está com as bulletzinhas, beleza? Funcionou. Então, beleza, galera. De certa forma, a gente já tem aqui um login, né? Apesar de ele já estar, assim, entre aspas, validando aqui o nosso login. A única coisa que nos falta aqui, né, é pegar esses dados de um JSON, de um banco, beleza? E aí, nas aulas futuras, eu vou mostrar como a gente pegar esses dados de um JSON, tá? Mas por enquanto ele está funcional aqui com esse dado dessa forma, beleza? Bom,
acho que a gente terminou aqui o nosso login. Acho que não precisamos, por enquanto, realizar mais nada, né? A não ser que a gente queira fazer alguma estilização, tal. Então, vamos fazer uma estilização aqui só para a gente ver, né, como é que trabalha então com CSS, beleza? Já que a gente está abordando todos os conceitos que nós vimos, vamos fazer aqui uma estilização então rápida, ó. Estilização bem rapidinha, tá, galera? Ó, dentro de componentes aqui, onde está o meu login, então, vou dar um botão direito, New File, vou chamar ele de login.css, beleza? E aqui, né, é um arquivo CSS, ó, percebam pela extensão, tá? Ó, .css. E aí entra naqueles conceitos que eu falei para vocês de como a gente pode criar um CSS. E aí não misturem novamente, tá? Aquele stylesheet.create, trabalhar com flexbox, essas coisas, é lá no React Native, tá? Aqui é React, a gente não precisa vir aqui, ó, dentro do nosso login e fazer aquilo que eu mostrei para vocês lá em React Native. Eu não preciso criar aqui uma constante chamada de style e dizer que ela é igual ao stylesheet.create assim por diante, tá? Porque isso daí é propriedade lá do nosso React Native. Aqui eu posso fazer como se fosse HTML e CSS comum. Então, ó, só para a gente testar, ó, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar uma classe que eu vou chamar de cor fundo. Cor de fundo, beleza? Background color. Pegar essa cor violet que já está aqui. E aí aqui eu vou colocar ela para o meu form, tá? Como que eu faço isso, ó? Class name, não class, né? Igual a cor traço fundo, que foi como eu chamei lá. Vamos ver se deu certo. Epa, não deu certo alguma. Ah, tá. O que não deu certo aqui, né? Eu não importei os arquivos, galera. Eu não vinculei o arquivo login.jsx com o arquivo login.css. Então, só a gente importar aqui, ó. Import, tá? E aí, para a gente importar CSS, é só import mesmo e o local dele. Então, como eles estão dentro da mesma pasta, eu vou colocar só ponto barra, beleza? E aí eu vou colocar login.css. Acho que agora vai funcionar. Aí, ó, já aplicou o meu background para o formulário como eu havia desejado, só para teste, né? Beleza. Já está funcionando. Agora vamos dar uma estilizada legalzinha aqui, turma. Então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de boxLogin, que ela vai fazer o quê? Ela vai ser, ela vai envolver aqui, ó, essa minha div. Cadê? Ela vai envolver essa minha div aqui, ó. Essa div aqui, aquela que envolve os dois inputs, beleza? Então vou aplicar ela aqui, ó. Class name igual box login. E aí aqui eu vou fazer uma estilização só para ele poder ficar um pouco mais agradável visualmente, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou aplicar aqui um width de uns 50 pixels mais ou menos, beleza? Salvar isso daqui para a gente visualizar lá como é que ficou. Ó, ele já reduziu aqui, tá vendo? O tamanho do meu formulário. Vou colocar aqui, vamos voltar aqui, ó. Vou colocar aqui também uma borda só para dar um destaque. Então vou colocar aqui um border shadow. Box shadow, na verdade, né? Box shadow, não border shadow. De um pixel, uns 5 pixels mais ou menos. Então, quanto que eu quero que ele se mova para a esquerda? 1 pixel. Quanto que eu quero que ele se mova para baixo? 1 pixel. Eu quero que ele tenha um espalhamento de 5 pixels. Na cor, colocar um cinza, vai. 555. Um cinza aí. Um tom de cinza. Vamos ver. Ó, tá vendo aqui como é que ele ficou? Ó, só o meu input que não ficou tão grande assim, né? Como eu desejei. Para ele vir até o final, mas eu acho que isso daqui é do Materialize. Vamos dar uma olhada aqui no login.jsx. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É do próprio Materialize que deixou ele reduzido. Então aqui ele está aplicando um tamanho, né, de 6. Então a gente altera aqui, ó, para 12, tá?
acredito que isso já resolva. 12 é o tamanho máximo de colunas, né, do Bootstrap. Do Bootstrap é 12, então aqui também 12 para o Materialize. Beleza, já está aqui, ó. Vamos terminar a nossa personalização. Vamos ver aqui o que dá pra gente fazer. Eu vou fazer o seguinte, galera. Ó, eu vou diminuir aqui um pouco o meu Visual Studio. Que aí, à medida que a gente vai mexendo no CSS, a gente já consegue vendo a modificação ali atrás, tá? Vou colocar aqui um border radius só para ele arredondar isso daqui um pouquinho para não ficar assim quadrado, ó. Então, border radius uns 15 pixels mais ou menos, vamos ver. Tá bom, uns 15 pixels aqui, ó. Tá bom assim. Tá. Aí vocês podem estilizar da maneira que vocês quiserem, tá? CSS aí vocês podem fazendo da maneira que vocês acharem válido. Uns 30 pixels de padding, né? Deixa eu comentar aqui só para colocar aqui a 0, só para vocês verem, ó. Lembrando que o padding é o espaçamento interno do meu elemento, box login é quem? É os dois containers aqui, né? Então eu estou colocando aqui, ó, um padding para ele de uns 30 pixels mais ou menos, para ele dar essa espaçada aqui, ok? Acho que é só isso, tá bom? Vou só dar uma margem aqui, só para ele não ficar assim colado, ó. Margem de uns 50 pixels, vamos ver. Aí, só para ele não ficar colado, tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu não vou colocar assim com valor padrão assim de 50 pixels, não. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos aproveitar que a gente está trabalhando com Flexbox lá em React Native e vamos aplicar algumas questões de Flexbox aqui também, que aí a gente vai se familiarizando mais, beleza? Deixa eu só ampliar para eu fazer a leitura melhor do meu código. E eu vou fazer o seguinte, para não ficar fazendo, sabe ali que eu coloquei mais para lá ou mais para cá, aqui ó, o nosso container aqui, para não ficar fazendo isso daqui, eu vou ajustar ele com Flexbox, beleza? Então, para eu aplicar ele no Flexbox, eu vou ter que só fazer uma pequena mudança aqui, ó. Eu vou criar uma div em volta desse meu formulário, tá? Então, eu vou criar aqui uma div. Opa, não aplicou? Div. Fechar ela aqui embaixo, tá? Deixa eu só indentar aqui o meu código. Eita. Beleza, apliquei uma div. Para essa div aqui, deixa eu ver aqui, vou dar aqui uma class para ela, para eu poder transformar, porque ela, já que ela agora é a minha div pai, né, a minha div principal, eu preciso transformar ela em Flexbox. Para quê? Para que o form, que é um dos filhos, né, que é o filho na verdade, ele possa ficar com a propriedade de flex aplicada a ele. Então vou dar aqui, ó, um class para ele, que eu vou chamar de login container, beleza? Chamar de login container esse flex, essa classe aqui. E aí aqui, ó, eu vou aplicar a propriedade de flexbox para ela. Então ponto login container. E aí aqui para ela eu vou colocar, para eu poder trabalhar com Flexbox, no React Native é padrão, né? O Flexbox lá. Aqui no web não, tá? No web a gente tem que definir isso na unha. E como é que eu defino isso na unha? Eu preciso aqui dentro dizer que eu quero transformar o meu display em flex. Então eu coloco assim, ó, display. E aqui, ó, lembra que a gente utilizava isso, que a gente colocava inline block e tal? Aí tem uma possibilidade que é o flex, para ele aplicar propriedade de flexbox, beleza? Deixa eu dar uma olhada como é que ficou lá, galera. Tá, ele ficou aqui bem reduzido. Deixa eu aplicar umas propriedades aqui que a gente vai vendo na medida que ele vai acontecendo. Vou fazer o seguinte, ó. Joga esse daqui aqui, joga esse daqui aqui. E aí, na medida que a gente vai aplicando, a gente já consegue ir visualizando. Então, eu vou dizer que ele é um display flex, um justify content, né? Isso daqui eu já mostrei para vocês, justify content, align items, tudo lá no nosso React Native. Então, justify content como um center, o que ele vai fazer, ó?
centralizar o nosso elemento no meio, no eixo X, né? No eixo X ele colocou no meio. O align items como center, ele vai aplicar no eixo Y. Porém, o eixo Y a gente tem que tratar ele aqui ainda. Então, como é que a gente faz aqui, ó? Vou dar um width, né, de 100%. O width ele já tinha aplicado, beleza. E aí, na altura, né, eu tenho que colocar um height para ele. E aí aqui tem uma propriedade bem bacana, tá? Isso daqui não é do Flexbox, é do CSS mesmo. Vocês podem utilizar com ou sem Flexbox, que é a propriedade VH, que são aí a parte visível de tela, beleza? Então aqui, ó, se eu coloco, por exemplo, é como se fosse a porcentagem. É que porcentagem ela não aplica na altura, tá? Na altura, a porcentagem é VH. Olha lá, ó. Aí ele já centralizou aqui no meio. Se eu de repente diminuir aqui um pouco o meu navegador no tamanho, né? Aí ele vai se ajustando automático. Tá bom, galera? Então, width a gente coloca porcentagem, height a gente coloca VH, tá bom? Que é como se fosse porcentagem também. Acho que não ficou muito bonito. Achei que eu queria melhorar o visual dele, mas não ficou tão legal como eu imaginei. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Essa classe aqui, ela tá sem uso, essa cor funda. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para eu poder alinhar esses itens aqui, eu vou pegar essa box login daqui, tá? E vou jogar ela aqui em cima. Vamos ver o que vai acontecer. Não. Box login tem que ficar aqui mesmo. Então eu vou criar uma nova propriedade que eu vou chamar ela de container, tá? E essa propriedade container eu vou passar uma personalização para que ele possa ficar melhor estilizado. Então deixa eu pegar aqui, ó, vou chamar ela de container para eu poder centralizar esse carinha aqui no meio também, esse botão centralizado ao meio, tá? Então eu vou transformar ele também em um flexbox. Então vamos vir aqui, ó, pegar o meu container. E aí eu quero transformar ele em um flexbox, por quê? Porque quando a gente trabalha com flexbox, quando a gente, por exemplo, aplica uma propriedade flexbox no elemento pai, os elementos filhos, eles conseguem receber essa propriedade. Então, o meu elemento pai aqui, ó, é o form. Quem é filho de form? Filho de form é o formulário em si, né? Esse que está aqui com a borda. E aqui, ó, o botão. Os dois são filhos de form, que é quem eu apliquei aqui a propriedade container. Então eu vou colocar aqui que eu quero ele também com display flex. Display flex, beleza? Só que ele veio aqui pro lado, né? Porque o padrão do Flexbox é na direção de linhas, tá? Só que aqui eu vou colocar ele como um display. Então aqui, ó, display não, é flex direction como column. Vamos ver. Beleza, aplicou aqui, ainda está bem grandão, não é bem exatamente isso que eu quero, tá? Mas, enfim, agora é só a gente ajustar. Turma, e essas propriedades que eu estou comentando com vocês aqui, ó, são propriedades de CSS, né? A maioria delas a gente utilizou no primeiro semestre. Só essas de Flex que não, né? De Flexbox. Mas eu não vou nem ficar comentando muito com vocês, né? Acho melhor eu ir aplicando e mostrando o que ela faz e dando uma explicação esporádica, porque senão a gente gastaria umas 4 aulas aí brincando só com Flexbox, tá? Então aqui a gente vai dar um Justify Content ao center, né? Para poder alinhar ele ao centro. E aqui também um Align Items Center para poder alinhá-lo ao centro. Beleza, acho que assim ficou bom, vamos dar uma ampliada. Acho que ficou legal, ó. E percebam que ele é responsivo, ó. Eu vou aqui, ó, diminuindo, ó. Ele vai se ajustando para mim, né? Isso que é o legal do Flexbox também, tá? Acho que ficou bom aqui o nosso formulário. Mas aí vocês podem estilizar conforme o que vocês preferirem, tá? Eu vou só trocar aqui essa palavra de submit para login, beleza? Tá aqui, ó. Cadê? No meu botão, cadê meu botão? Texto do meu botão.
Aqui, ó, ao invés de submit, eu vou colocar acesse. Olha lá, acesse. Beleza. E vou colocar aqui, ó, então, deixa eu ver, vou colocar aqui 2 parágrafos, tá? Que seria o seguinte, ó. Esqueceu sua senha? Clique aqui. E um outro parágrafo que eu vou colocar é novo por aqui. E eu vou colocar um cadastre-se. Cadastre-se. Beleza? Então ficou desse jeito aqui, ó. Esqueceu sua senha. Eu acho que eu não vou nem colocar ele com 2 parágrafos, porque senão fica muito distanciado. Eu vou colocar, deixa eu ver sem parágrafo como é que fica. Opa. Achei que com parágrafo ficou muito distanciado. O outro nem apareceu. Ah, eu apaguei o outro. Vou dar só um BR aqui, ó. Aí, galera, acho que ficou. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, só aqui, ó, para dar um espaçamento ali do outro, do botão. É CSS, tá, galera? É estilização, né? Conforme o que vocês acharem melhor. Aí, eu achei que assim ficou melhor, tá? Vou só alinhar eles ao centro, então deixa eu fazer o seguinte. Vou criar aqui uma classe aqui, ó. Class name align text, tá? Vou colocar align só, chamar de align. E aqui eu vou colocar a minha classe align como um text align center. Vamos ver se vai dar certo isso. Não. Deixa eu ver o que eu posso fazer. NG. Escrevi errado, né? Aqui, ó, coloquei GN lá. E aí no outro eu tinha colocado NG. Deu certo sim. Tá bom? Então é isso, galera. Terminamos aqui a nossa primeira... Nosso componente de login já está feito, né? Nosso navbar a gente já viu lá também. Na próxima aula, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer roteamento das nossas telas, né? Se o nosso login der certo aqui, ele vai passar para dentro do nosso sistema. Se der errado, ele não vai deixar passar e fazer essa parte aqui, se as pessoas quiserem cadastrar e tudo mais. Beleza, turma? Então, vou parar a nossa aula aqui por conta do tempo e aí na próxima aula a gente dá sequência. Valeu, boa noite. Qualquer dúvida me procurem. Até a próxima aula.